Olá, crianças, tudo bem? Tô com uma saudade de vocês, saudade da escola. Mas se Deus quiser, tudo isso logo, logo vai passar e nós vamos nos ver, né? Enquanto isso, vamos fazendo nossas atividades através dos vídeos. Então, hoje, na atividade de matemática, nós vamos fazer as páginas 158 e 159, tá? Nós estamos estudando as medidas de comprimento. São as medidas que nós usamos para medir distâncias, medir tamanhos, né? Nós já vimos o metro, o centímetro, o milímetro. E hoje nós vamos estudar o quilômetro, né? Então, nós já ouvimos falar também em quilograma, em quilolitro, né? Então, quilo, o que ele significa? Sempre que nós ouvirmos falar quilo, nós temos que pensar num número bem grande, que é o 1000. Então, sempre que ouvirmos falar em quilo, nós temos que pensar em 1000. E aí vem a palavrinha metro. O que será então que significa quilômetro? Vamos pensar? Vamos para a atividade. 1. A pista de caminhada em volta do lago tem 1 quilômetro de comprimento. Tiago caminhava com o cachorro quando avistou uma placa, 900 metros. O que o Tiago falou para o cachorrinho dele? Vamos, Rex, faltam 100 metros para completar a volta. Então, olha lá, tem a perguntinha. Quantos metros eles terão percorrido ao completar a volta? Olha, ele já andou 900 e está faltando 100. Quando eu junto 900 mais 100, né? Quanto que vai dar a volta completa? Pensem e coloquem aí. O quilômetro, o símbolo do quilômetro é a letra K e a letra M. É uma unidade de medida de comprimento. E aqui ele está falando para nós, 1 quilômetro equivale a 1000 metros. Então, vamos voltar lá em cima, onde a professora marcou. A professora não falou que tudo, sempre que tiver quilo, significa 1000. E metros. Então, por isso que 1 quilômetro vale 1000 metros. Olha aqui, 1 km igual a 1000 metros. Esse símbolo vocês costumam ver também no painel do carro, né? Quantos quilômetros por hora a pessoa que está dirigindo está percorrendo. É para marcar também a velocidade. Mas é também uma medida de comprimento. Observe a cena abaixo. Você mora longe da escola? Não, moro bem perto. Não dá nem 1 quilômetro de distância, eu venho a pé. Então, quer dizer, ele mora perto, ou seja, ele mora a menos de 1000 metros da escola, ou seja, menos de 1 quilômetro. Letra A. E você, mora perto ou longe da escola em que estuda? Faça uma estimativa da distância em quilômetros da sua casa até a escola. Então, é uma resposta pessoal, por quê? Tem alunos que moram mais perto, tem alunos que moram mais longe da escola. Então, vocês vão escrever perto ou longe. E quando fala faça uma estimativa, é mais ou menos quanto você acha que você mora? A mais de 1 quilômetro da escola, a uns 3 quilômetros da escola, a uns 10 quilômetros da escola? Então, você vai pensar mais ou menos. Pode pedir aí a ajuda da mamãe ou do adulto que estiver perto de você, para vocês estarem falando mais ou menos qual é a distância
da sua casa até a Escola Domingues da Silva. Letra B. É importante haver escolas próximas de todos os estudantes? Por quê? Converse com os colegas e o professor. Vocês acham que é importante haver escolas perto da sua casa? Ou não, né? Eu sei que muitos de vocês moram longe da escola, mas ainda bem na nossa cidade nós temos o transporte escolar e quando não usamos o transporte escolar, a mamãe, o papai trazem vocês para a escola. Mas se morarmos perto da escola também seria um meio de não precisarmos utilizar os meios de transporte para chegarmos até a escola. Poderíamos vir a pé quando nós moramos próximos da escola. Vamos lá para a página 159. Escreva quantos metros faltam para completar 1 quilômetro em cada caso. Vamos lembrar, 1 quilômetro tem 1.000 metros, certo? Então, se eu andei 100 metros, quanto está faltando para chegar no 1.000 metros? Podem contar aí, cada dedinho valendo 100, né? Eu estou nos 100 metros. 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1.000. Quantos metros faltam? Cada dedinho vale 100, faltam 900 metros. Neste caso aqui, né? 900 metros. Agora, os outros vocês vão fazer sozinhos. Se eu já andei 300 metros, quanto falta para completar 1 quilômetro? Ou seja, 1.000 metros. Façam a conta, podem contar no dedinho e coloquem aqui. Se eu já andei 800 metros para chegar no 1.000 metros. Atividade 4. Indique a unidade de medida de comprimento, ou seja, vocês vão usar se é centímetro, metro ou quilômetro, que você acha mais adequada para medir. Então, a altura de um edifício, a altura de um prédio. Será que nós medimos por centímetros? Ou seja, nós vamos usar a régua para medir a altura de um prédio? Ele vai ser, nós vamos usar o metro ou nós vamos usar o quilômetro, que vale 1.000 metros? Será que um prédio pode ter mais de 1.000 metros? Letra B, a largura de uma folha de papel. Quando eu pego uma folha de papel, tá? Aqui, eu falo a largura, é daqui até aqui. Eu vou usar o que para medir? O centímetro, que eu uso a régua, o metro, né? Ou o quilômetro. Letra C, a distância entre duas capitais brasileiras. Ou seja, entre duas cidades que são capitais do estado, né? Então, vamos pensar. A capital do nosso estado é São Paulo. E a capital do Rio de Janeiro se chama Rio de Janeiro. Para medir a distância entre São Paulo e Rio de Janeiro, eu vou usar centímetros? Eu vou usar metros ou eu vou usar quilômetros? Que vale 1.000 metros, 1 quilômetro. O comprimento de um campo de futebol, centímetros, metros ou quilômetros? A distância percorrida em uma maratona. O que é uma maratona? É uma corrida bem longa, né? Que o corredor, ele demora 2, 3 horas, ele passa correndo. Então, que distância, como que eu posso medir? Em centímetros, em metros ou em quilômetros? E a distância entre uma carteira e outra na sala de aula? Uma carteira e outra fica perto, não fica? Então, eu vou usar centímetros, metros ou quilômetros? Pensem aí. Número 5. No dia a dia, percorremos diversos caminhos a pé, de carro ou de ônibus, né? Às vezes nós andamos a pé, às vezes nós vamos nos lugares utilizando o nosso carro, outras vezes nós podemos ir de ônibus. Em algumas situações, utilizamos o avião ou o barco. Descreva 2 percursos que você já fez,
que sejam menores que 1 quilômetro. Então, 2 percursos é 2 lugares que você fez, que você foi. Então, por exemplo, eu fui da minha casa até a padaria. É menos de 1 quilômetro. Pode ser pertinho a sua casa da padaria. Ou da sua casa até a casa do vizinho. Da sua casa até a esquina. São exemplos de distância menores de 1 quilômetro. Então, você pode ir o quê? A pé. Agora, maiores que 1 quilômetro, né? O que poderia ser? Da sua casa até a escola ou da sua casa até a cidade de Jaboticabal, por exemplo, que tem mais de 1 quilômetro, né? E esse percurso, então, maior que 1 quilômetro, dependendo, dá até para fazer a pé, né? Se for 1 quilômetro, 2 quilômetros, né? Vai demorar um pouquinho, mas dá até para fazer a pé. Ou então, se a distância for muito grande, você vai precisar fazer de carro ou de ônibus, e até se for numa cidade bem distante ou outro país, você vai ter que utilizar o avião ou o barco. Então, você pode escrever 3 situações em cada 3 situações na letra A e 3 situações na letra B. Então, menores que 1 quilômetro, pode ser também da escola que nós estudamos até a igreja ali, a Praça da Matriz. É menos de 1 quilômetro, né? É pertinho, dá para ir a pé. Então, pensem aí 3 em cada caso e bom trabalho.